La fe viene por el oír la palabra de Dios. A continuación, un mensaje poderoso que bendecirá tu vida en labios del pastor Leandro José. Tu palabra es como aceite sobre mí. Vamos ler a palavra de Deus em São Lucas, capítulo de número 15, versículos de número 11 adelante. São Lucas, capítulo de número 15, versículo 11 adelante. Está escrito em la palavra de Deus: Também dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿o qué? Cerdos. Y deseaba llenar su ventre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleiros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleiros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió. Por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, y habiéndote desobedecido, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer la fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Una de las historias más hermosas de la Biblia Sagrada. Y en esta historia linda, donde el Padre representa el propio Dios, retrata la historia de una familia en crisis. Crisis familiares. Todos passamos em algum momento por uma crise. E se você aún não passou, prepare. Um dia Ed golpeará a tua porta.
Em todas as famílias, enfrentamos níveis de crises. Há crises que são entre matrimônios, há crises financeiras, há problemas com os filhos, há crises de saúde. Há muitas crises. Agora é interessante que esta família de hijo pródigo está no auge de uma crise. Está no ponto máximo de uma crise. Pero o padre, ele hizo uma leitura positiva de tudo isso que eles estavam vivendo, de tudo isso que eles estavam sofrendo, e não se deixou perder por a crise que havia, não se deixou se perder por a crise que havia instaurada naquele momento. O que podemos aprender nesta noite com esta parábola bíblica? O que Deus tem para meu coração e para seu coração? Primeiro, nem tudo em la família sai como planeamos. Se pudermos escrever, iríamos escrever e hacemos isto em nosso coração, sempre lo mejor. Sonhamos em ter uma boa casa, sim ou não? Sonhamos, pero nem todos temos o privilégio de viver uma boa casa. Sonhamos em nunca pagar arrendo, pero a maioria de nós temos que pagar arrendo. Sonhamos em ter um bom trabalho, pero há muitos padres de família aqui que estão sem trabalho. Sonhamos em nunca dependermos de hospital, pero há algumas famílias aqui que têm uma farmácia particular em sua casa. Tanto remédio, tanto medicamento, tantos problemas. Nem tudo sai como planeamos. Minha esposa teve um embaraço perfeito. Tudo lindo, todos os meses. O médico dizia, tá bueno, tá perfeito, está normal, está indo tudo bem. Alimentação sana, se cuidando, fazendo os controles. Nos últimos dias do embaraço, vocês já sabem o que passou. Eu chego em minha casa uma semana e pouco atrás da igreja, quando cheguei da igreja quase 1 da manhã, e minha esposa diz, não estou sentindo a água se mover, meu coração quase sai por la boca. Eu disse, em sério? Sério. Eu disse, por que não me dijo isto antes? Ele disse, você não estava em casa. E então se chamei o médico nos deu uma orientação. Por la manhã fomos ao hospital e detectou pouquíssimo líquido amniótico. Tem que fazer uma cirurgia e sacar a água. Fomos à clínica, não havia habitações. Volvimos no outro dia, todavia não havia habitações. Solicitei oração. Mandei uma mensagem para muita gente, não mandei para nadie de vocês aqui. Eu não queria preocupar a igreja. Mas o médico havia falado comigo a gravidade da situação. Minha hija poderia morrer. E quando começaram a orar, surgiu uma habitação. E para allá fomos. Esperamos todo um dia e chegou o momento da cesárea. E eu entrei naquela sala, no pavilhão, para fazer a cirurgia temblando. Dizia, Deus, não. Metade de mim estava cheio de fé. Outra metade tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo. E eu mirava minha esposa ali, apostada. E de repente o médico começa a cortar sua barriga. E eu mirando tudo aquilo, nem sei como tive tanta força. Quando a herida essa em mim, queridos, eu tenho muita força. Mas ver outro, principalmente uma esposa, aquilo é algo que não te hace sentir muito bem. E quando o médico foi sacar mi guagua, que ela tirou a cabecita, ele sacou o cordão umbilical e estava com 2 voltas em seu cuello. Ou seja, se o líquido não diminui, a Laura seguiria crescendo e seu próprio cordão umbilical poderia ahorcá-la.
Pero existe um Deus que nada passa desapercebido delante dos olhos dele. E toda crise traz à família que crê em Deus um crescimento. Toda crise produz em nós algo bueno que devemos saber administrar. E você que é casado sabe que nos momentos de maior crise, a pareja está mais unida do que separada. O que cria conflito entre os matrimônios não são as grandes crises, são as discussões tontas da vida. É porque eu comprei uma botella de Coca-Cola, cheguei aqui e não tem nada. Que coisa! Coisa tonta. Vai na botelharia, compra 5 litros e tome-lo até explotar. Mas não, preferimos pelear. Quem deixou creme dental, que chama? A pasta de dente aberta. E por quê? Mira, está aqui aberta. Já falei 1 milhão de vezes que é para deixar cerrado. Que derrumba a casa. Uma pasta de dente. A toalha mojada sobre a cama. Todo homem tem este dom de Deus. São peleias tontas que às vezes instauram crises profundas. Mas existem certas situações que fugem desse controle. Coisas que planeamos e juramos que vai dar certo e por fim não dá. Nem tudo na família vai acontecer conforme você quer. Nem tudo. Por melhor que venhamos a ser, isto não elimina o direito de livre arbítrio de seus filhos. Há padres que dão de tudo. Há padres que, a vezes, foram poner o primeiro sapato quando já era um adolescente. Mas seu filho, desde chiquitito, tem o melhor calçado, tem a melhor roupa. Há padres, eu me acordo, eu tomava iogurte uma vez ao mês, quando menino. Uma vez ao mês. E sabe como eu tomava? Com el morde-dientes. Lo mojava e... para demorar a acabar. Porque era para cada uma vez ao mês. Que dava horas com aquele morde-dente. Mojava assim, só na pontita e... Ai, iogurte. Hoje, os niños têm de tudo tão fácil. Tudo tão fácil. E aí você se esforça, trabalha e diz, eu quero dar o melhor para meu filho. E você vai criando, vai ensinando. E quando ele já tem uma irá, ele mira para você e diz, você não sabe de nada. Eu sei de minha vida, não veio a hora de completar 18 anos para ter minha independência. E aí o coração doele. Você diz, puxa, tanto que eu amei, tanto que eu me esforcei. Escuchar isto de que eu não sei de nada, de que você é uma quadrada, que não compreende das coisas da vida. Quanta angústia isto não traz. Agora, imagine comigo este padre que dava tudo para seu filho, que o amava, e de repente o filho tem a reação pior que alguém pode ter. Eu quero que você muera. Eu quero que você muera. Imagine-te tu filho mirando para ti dizendo, muérate. Porque foi isso que ele dijo isso. Quando ele disse, eu quero a parte da herência que corresponde a mim, a herência só poderia ser dividida depois da morte do padre, não antes. Não poderia ser entregue antes. Só depois. Mas este papá nos ensina algo muito precioso. Ele nos ensina a sermos sempre lo melhor, para que depois não venhamos ter remordimento, sentimento de culpa, arrependimento. O papá aqui desta parábola poderia sofrer por a dolor da separação, por echar de menos seu filho. Mas em sua consciência ele sabia, eu sempre isso lo melhor.
Eu sempre hizo lo mejor. El hijo desta parábola desistiu de su papá, pero su papá nunca desistiu de ele. Su papá nunca lo dejó. Eu tenho acompanhado e enfrentado situações acá em Chile de padres que têm hijos com dependência química. E que terrível é quando um hijo é aprisionado por la drogadição. Há não muito tempo, eu estava por las madrugadas de la vida buscando um muchachito que amo. Ali por Pablo Neruda, naquela calle, naquele local perigoso, as pessoas te miravam e eu imaginava, qualquer rato vão pular na frente do auto e vão me assaltar. E eu imagino sua mamá frágil, sem ânimo, caminhando, buscando os filhos por la calle. Quanta dolor! Um hijo pode abandonar um padre ou uma madre, mas um padre ou uma madre que ama verdadeiramente jamais abandonaria seu filho. E este padre hizo de tudo para seu filho, lhe deu o melhor, lhe deu tudo o que ele poderia. Mas existe algo chamado livre-arbítrio. E Deus nos dá este livre-arbítrio. Você pode fazer o que você queira de sua vida. Sabia? Pastor, então se eu posso tomar hasta emborrachar-me? Puedes. Pode cair aqui na frente da igreja de borracho. Pastor, então se quer dizer que eu posso me drogar? Puedes. Vaya, compra droga, puedes. A Bíblia não vai dizer que não. Pastor, então se eu posso adulterar, posso roubar? Puedes. É um livre-arbítrio. Então, se o que eu não posso, você não poderá jamais entrar nos céus fazendo estas coisas. Porque o Evangelho de Deus, ele tem que produzir em nós um câmbio real e verdadeiro, puro. Frutos de arrependimentos, diz a Bíblia. Arrepender-se, ter um coração direcionado para Deus. E livre-arbítrio. Quantas vezes um pastor ama, cuida, vai detrás e busca e chama e traz nos braços e vai de um lado e chega um momento e a pessoa diz: me voy, tchau. Isso é a coisa mais comum que se passa nas igrejas. Mais comum suceder dentro de igrejas. Porque um hijo, ele não conseguirá jamais entender o que passa no coração de um pai, hasta quando ele se apaga. Sua mamá já te disse alguma vez, Rosa? Quando você for mamar, você vai entender o que eu estou te dizendo. Já escutou isso, Ronald? Quando você for mamar não, né? Quando você for papar, você vai compreender o que estou dizendo. Eu escutava muito isso quando era ninho, porque eu era terrível. Minha mãe dizia: um dia você vai ser pai e você vai entender o que estou dizendo. E é verdade, queridos. Há madres aqui que já têm seus filhos, já homens, mas mientras ele não chega em casa, a madre não dorme. Mientras ela não escute a porta por la madrugada cerrar, e ela está atenta e diz: meu filho chegou. E ela se relaxa e vai dormir. É assim ou não é? Ele diz: papai, eu vou sair. E você sabe que já não pode mais prendê-lo. Você sabe que já não pode mais impedi-lo. E você deixa, mas com aquele desejo de implantar nele um chip para ficar mirando no GPS. Onde ele está? Não? Já está aqui. Ai, Senhor. Deus nos deu para aquele filho. Este papá sabia a educação que ele havia dado para este filho. Queridos, e não penses tu
que porque um gato nasceu em um paquete de galleta, que ele vai ser galleta. Ele vai ser gato. Ai, nasceu um chocolate porque nasceu dentro de uma caixa de chocolate. Não vai ser gato. Há niños e niñas que cresceram na igreja, que conheceram o Evangelho, que cantaram aqui, que predicaram, que saíram para o evangelismo. Mas um dia, o diabo puso na trampa e o atrapou. O que fazer? Como que este homem se reaccionou? Primeiro, que ele nunca desistiu. O papá sabia que o filho havia ido, mas todos os dias o papá estava mirando na mesma estrada por onde o filho foi, porque ele sabia o que ele havia plantado no coração daquele menino. Ele sabia o que ele havia ensinado. E aprendemos aqui também, em terceiro lugar, que em tempos de crises, você não pode permitir Satanás cerrar a porta de reconciliação. Você não pode permitir Satanás poner uma dolor, uma falta de perdão. Este papá não ameaçou seu filho. Quando ele disse, se você sair por esta porta, você nunca mais passe por ela. Está escrito isso aqui na Bíblia? Este papá não pegou este filho. Sabe por quê? Porque ele sabia que os ensinamentos que ele havia sembrado no coração deste ninho seriam mais fortes do que um confronto. E chegou uma pessoa para mim e disse, pastor, me vou da igreja. Eu disse, que Deus te bendiga. Boa viagem. Ele mirou assim. Em sério? Eu disse, sim, sério. Mas não vai dizer nada assim? Deus te bendiga. Olha. Pode ir. Pero quando quiser volver, a porta está aberta. Seu lugar é aqui. Com todos os apartados que encontro, que pertenciam a esta igreja, minha palavra é uma sola. Tu silla está te esperando. A porta está aberta. Há perdão para ti. Pastor, você está triste comigo? Não, não estou. Leite de menos. Porque todo milagro, ele tem que passar por a porta da reconciliação. Ele tem. O padre sabia, tudo que eu ensinei para este ninho, um dia ele vai se acordar. Um dia isto vai estar na cabeça dele, porque, queridos, quando alguém está decidido a ser malo, quando alguém está decidido a abandonar o Senhor, você pode aconselhar, você pode chamar. Há uns que se despertam a tempo, mas há outros que têm que ir no mais profundo poço. Eu falava com minha esposa esta madrugada, porque mal podia dormir. Tenho administrado algumas situações. E dizia, mas por que ser isso? Eu digo, tenho que sangrar um pouco mais. Porque se eu não deixar sangrar um pouco mais, não vai aceitar um conselho. E que duro para um padre saber que um hijo está indo por um mau caminho e você não pode impedi-lo, porque se pudera, se pudera, amarraria uma cadena e deixaria de amarrado, mas não podemos, porque nem Deus faz isso com nós outros. O padre del hijo pródigo teria de dizer para nós outros algumas coisas, nos ensinar algumas coisas para vencermos em tempos de crise. E o que ele nos ensina? Primeiro, que você nunca, jamais
puedes permitir que os sueños com respeito a sua família mueram dentro de seu coração. Nunca é tarde. Nunca é tarde. O padre não perdeu a esperança de ver o hijo volver. E todos os dias, imagino eu, ele ia naquela estrada e mirava, e seu coração traía a sua memória tudo que ele havia ensinado para aquele ninho. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E é tão verdade que já tinha uma roupa nova esperando ele. Já tinha calçado novo, anillo. Os anillos, sabe o que significava? Cada família tinha selo de sua própria família, como uma marca de sua própria família. E ter o anillo, sello. E ter o anillo significava, você hace parte desta família. Eu não creio que o hijo pródigo tenha sacado o anillo e tenha echado na cara de seu papai. Não. Ele vendeu. Ele gastou. E não gastou se alimentando, gastou com rameiras, diz a Bíblia, na prostituição. Gastou tudo o que tinha. Acabou com toda a herência que ele tinha. Naquela época não havia telefone celular. E dura coisa. É uma madre que não recebe notícias de seu filho. Por melhor que pensamos que ele esteja. Quando a missioneira Daniela estava já na Tailândia, que um dia desapareceu com o número de telefone, não chamava nada, não avisava nada. Eu fui saber de ela na casa de sua mamãe e disse, como está Daniela? E a irmã Mar e a irmã Miriam disse assim, não sei. Ninguém sabe desta linha. É terrível, queridos. É terrível. Quando alguém quer saber, principalmente de um hijo, e não sabe por onde anda, se está bem, se está mal, se comeu, se não comeu. Eu imagino este pai dizendo, eu amei, eu ensinei, e ele se foi. Mas ele dizia, tudo pode estar aparentemente perdido, mas dentro de mim aún tem um sonho que está vivo. Minha família um dia estará unida novamente. Amém. Você não pode permitir que as circunstâncias da vida lhe impidam de sonhar e de crer de que Deus pode fazer milagre em sua casa. Amém. Sabe aquele hijo rebelde? Você tem que sonhar que um dia ele estará aqui no altar predicando e alabando ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Sabe aquele esposo que não te compreende, que peleia com você, que não é amoroso, que não se preocupa com suas necessidades emocionais, que não é carinhoso? Você tem que sonhar que um dia o poder do Evangelho, o poder de Deus vivo, hará um cambio na vida dele. Estes sonhos não podem morrer, porque uma vida sem sonhos é uma vida triste, sem esperança. Sonhar assim bem, queridos. Quantos que por as noites antes de acostar-se começa a sonhar? O sonho te leva a tantos lugares, sim ou não? O sonho te proporciona tantas coisas, sim ou não? Quantas pessoas que estão aí com aqueles auto que está velho, você ora para Senhor, vou entrar nele alta hora que ele prenda, por favor. Aí você já lo deixa estacionado em uma bajada, entende? E se não prender, eu vou na força da gravidade. Aí você se acosta, às vezes passa ali por la sofre, né? E começa a pôr olhar nos altos, e já se imagina. Aí você passa o dia vendo o alto, e por la noite você vai acostar, e você, sabe, entra no alto e diz, Senhor, eu vou... É tão bueno sonhar. Você não pode permitir esta esperança morrer dentro de seu coração, porque eu sirvo um Deus que realize o desejo do coração do justo. Ele cambia. Conosco uma mulher, uma missioneira,
e chamamos ela de Terezinha. Terezinha começou comigo um trabalho, eu recém-convertida, ela foi junto para a igreja. E seu esposo era problema sério, problema. Não gostava de los cristianos, não se importava, era uma situação bem constrangedora. Pero ela sempre orava. E ela dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem é hoje o esposo de la Terezinha? O vice-pastor da igreja. Está com ela em todos os cultos, ajudando. Este sonho não pode morrer. Se diz, pastor, mas você não conhece meu filho, é um rebelde. É este que Deus quer. Diz, pastor, é impossível. A especialidade de Deus é o impossível. Quando você dijera assim, pastor, isto não pode acontecer, Deus diz, eu sou o Deus que trago à existência as coisas que não existem. Ele muda histórias. Ele cambia as circunstâncias. E este papá disse, meu filho está lejos. Eu já imagino ele passando por uma tenda e disse, que roupa linda. Tem o tamanho exato de meu filho. Exato. E ele entra, empieza a ver e pergunta ao dono da tenda, eu quero um vestido deste. Pero qual? Lo mejor, lo mais caro, lo mais bonito. E eu imagino ele chegando com esse vestido em sua casa, lavando, planchando. Seu filho está lejos, mas dentro dele há um sonho. E ele põe ali no armário e deixa-lo guardado. E ele passa por outro dia e vê um sapato e diz, tamanho exato de meu filho. Eu vou levá-lo, porque um dia ele vai volver. E ele leva o sapato, lo lustra, lo deixa limpecito guardado, manda ser um anillo, prepara tudo, diz para seu empregado, ponga um boi para engordar. Porque ele será usado num dia especial. Sabe o que é isto, queridos? É sonho. É o sonho que alimenta a alma, é o sonho que nos dá esperança, é o sonho que nos mantém vivos. Este sonho de ter sua família a los pés do Senhor não pode morrer dentro de seu coração. Segundo lugar, construya um ambiente marcado por la graça. O que é graça? É tratar o outro da forma que ele não merece ser tratado. Isto é graça. Tratar o outro de uma forma que ele não merece. El hijo não merecia ser tratado com tanto amor. Ele tomou a herência, ele gastou a herência com meretrizes, ele gastou tudo, acabou com tudo. Seu filho deseou a própria morte de seu pai. E quando ele volve, me dá uma pena, queridos. Quando eu ando por esta quebradilha cá, essa semana eu vi uma jovem tão hermosa, seguro, de uma família bem estruturada. Toda com roupa rasgada, seguramente foi abusada por estar drogada por aqui. Você via que eram cabelos que foram bem tratados. Você via que não era uma pessoa qualquer, implorando moedas para usar drogas, andando sem rumo, mirava para o alto, mirava de um lado, mirava do outro. Eu imagino este muchacho, mientras tinha dinheiro, emborrachando-se, usando drogas. Ele não pensava em seu papá, ele não se acordava de nada, ele queria, diz uma palavra em português, queria curtir o momento, queria aproveitar do momento, da liberdade, que eu estou livre, não tenho nada me dando ordens. E ele aproveitava, até que gastou tudo. E ele chega sem sapato, roupa tudo rasgada,
sin anillo nos dedos, humillado. Porque lejos de Deus é humilhação. Ele foi cuidar de cerdo. E judío é humilhante. Era o trabalho mais humilhante que judío poderia ser. Pastorear cerdos. Era considerado impuro para os judíos. Ou seja, este muchacho bajou ao nível mais baixo que ele poderia chegar. Mas quando ele está chegando, a Bíblia diz que de lejos, eu imagino seu papá mirando e dizia: eu sabia que ele ia volver. Eu sabia, porque quando ele muchacho estava cuidando de los cerdos, tudo que seu papá lhe ensinou começou a vir à sua memória. Quantos jornaleiros meu padre tem que estão melhor do que eu? Jornaleiro era empregado. Era um padre amoroso, era um patrão justo. E ele diz: eu vivendo aqui, pereço de hambre. Eu tenho que volver. Meu papai me disse tantas vezes, porque queridos, há momentos em que a pessoa tem que partir a cara no meio e dizer: puxa vida, meu padre estava certo, puxa vida, minha madre estava certa. Por isso que a Bíblia diz: honra tu padre e tu madre, para quê? Para que vaya bem e prolongues tus dias na terra. Quantas vezes em meus carretes de adolescente, minha mamãe dizia: leve uma blusa. Eu dizia: que blusa? Está calor, eu vou sair para a noite. Volvia quase morrendo de hipotermia. Deveria ter traído a blusa, deveria ter traído a blusa. Porque às vezes, alguns de nós temos que levar alguns golpes deste para cair em si e dizer: me equivoquei. Me equivoquei. E este caminho de regresso não é fácil. Porque este muchacho esperava no pior. Ele esperava o pior. Porque quando ele dijo quantos jornaleiros, ele já se autocondenava. Ele dizia: eu quero volver e trabalhar, quero ser um empregado. Trata-me como um de tus empregados, porque tratando-me como um de seus empregados, eu vou estar melhor do que eu estava. Os ensinamentos começaram a fluir no coração dele. E o papá o abraça e o besa. E eu imagino o abraço apertado que deu. Há um vídeo de um padre que foi recorrer um filho que estava perdido nas drogas. Este papá abraçava este ninho. Um dia eu deveria ter preparado este vídeo, mas me olvidei. Veja se você encontra aí no YouTube, Jessica. E este padre encontra este ninho em la calle e o abraça e o besa e diz: Jesus, 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 eu pensava que meu filho estava morto. E dura coisa é perder um filho. Há várias pessoas aqui que já tiveram esta dolor. Há uma hora atrás eu estava em minha oficina mirando a fotita do Kevin, assim, tentava, sabe quando você quer fazer carinho na foto e não. Como aperta o coração de um padre que perde um filho. E quando os recuerdos vêm, são recuerdos que doem. E eu imagino este padre mirando sempre e dizendo: será que meu filho, onde está meu filho? Igual Jacó, quando José foi vendido, quanta dor, quanto sofrimento. Quanta dor, quanto sofrimento. Pero ele encontrou. E este filho estava volvendo, e seu padre o abraça, e eu imagino que não foi um abraço qualquer. O muchacho estava sujo. O muchacho estava arrasado, humilhado. Mirem este vídeo. Apaga esta luz de cá para que apareça aqui. Sea rápida, Jessica, pode pôr. Esta de arriba, de acá. Erga o sonido, Jessica. Está aqui no... Este é um padre
que encontrou seu filho que estava perdido. Eu imagino esta cena com o filho pródigo. Eu imagino exatamente isso. Não foi um abraço de bem-vinda, foi um abraço de ressurreição. Diablo mentiroso, hasta hoy está cautivo, te declaro libre, sano, alma, cuerpo y espíritu. Olha essa cabeça. Este foi o abraço del Padre en el Hijo. Um abraço de ressurreição. Um abraço de: eu tenho uma festa preparada para ti. Não importa se você gastou com mulheres, não importa se você usou drogas, não importa. Importa que você estava morto e agora está vivo aqui em meus braços. Que terrível. Eu imagino os recuerdos que passavam na mente deste ninho quando estava cuidando de chanchos, a cama calentita que ele dormia, a comida buena que ele tinha. Quantas pessoas, quizás nos escutam por la internet, que um dia já estiveram dentro da casa do Senhor e se desgarraram. E vindo lá dolor, e você sente o coração temblando, você quer Deus, porque um dia você já sentiu este abraço, você já se assentou na mesa. Quizás há alguém aqui em nosso meio que o próprio Deus lhe trajo para dizer-lhe: eu tenho para ti um anillo para poner em seus dedos, sandálias, sapatos novos para seus pés, vestes novas. Eu quero dizer: bem-vindo, volva-te à família. Construya um ambiente de graça. Ele não merecia, mas a Bíblia diz que o amor ele encobre uma multidão de pecados. O amor não contabiliza, não se calcula, simplesmente ama. Quantas mamás que têm filhos na cárcere, pode ser o pior do mundo. A madre disse: és meu filho, és meu filho, és meu filho. O padre, ele vai ao encontro do filho maior, porque o filho maior estava molesto. E ele diz: será que não está faltando graça em nossas casas? Porque relacionamentos vêm antes de regras. Quando falta graça, invertimos a ordem da prioridade. Quando falta graça, a indiferença petrifica. Esta palavra em espanhol deixa como pedra o coração da família. Quando falta graça, construímos paredes ao invés de construirmos puentes. Quando falta graça, toda a estrutura rígida, ela tem maior probabilidade de se partir. O que é graça? Você não merece meu amor, mas eu quero entregar a ti. Eu odio que esta pessoa me isso, eu não vou perdonar nunca. Perdonar é uma atitude de inteligência. Você não perdona, eu não perdono porque eu sou bueno. Eu perdono porque sou inteligente. Porque se eu não perdonar, minha alma estará cancerígena.
Se eu não perdono, estou envenenando meu próprio ser. Porque se su ódio, se su enojo pudera atingir a outra pessoa, seria a melhor coisa do mundo, né? De dizer, eu te odio, que empieza a doler seu pé agora. O cara fica assim, eu te odio, que explode sua cabeça de dolor a hora e a pessoa cala aquela dolor na cabeça. Mas não existe o que passa. Você diz, eu te odio, e a pessoa está ali comendo uma sopa e pia, comendo ali uma parrilhada, tranquilo, sorrindo com os demais. Eu te odio, miserável. E a pessoa está dormindo tranquila e você está acordada. Então a melhor coisa a ser dizer, eu te perdono, eu te libero, eu derramo sobre ti a graça que um dia Deus derramou sobre mim, me amando quando eu aún era pecador. Eu te perdono, você cometeu um grande erro contra mim, mas eu te perdono. Porque quando aprendemos a perdonar, queridos, aquele coração se queda ali. E perdonar é você entregar uma hoja em branco na mão da pessoa. Dizer, empiece a escrever de novo. Eche afuera aquela que você, isso borrou. Não existe mais. Perdonar é isto. E o papá disse, hijo, tome aqui uma roupa nova para ti, anillo, tenho tudo. E ele chega naquele hijo maior e diz assim, venga para a festa você também. Venga participar. O que o hijo pródigo tendria a nos dizer hoje à noite? Primeiro, ele dizia, cuidado com suas decisões em tempos de crise. Porque você pode decidir errado, equivocar-se. Não se precipite. O problema não está na igreja. O problema às vezes está em uno. Permita a Deus tratar seus traumas, suas decepções. Eu falava uns dias atrás com uma pessoa, ela disse, pastor, não quero saber de igreja, porque fui uma igreja e me enganaram, e me disseram isso, eu escutei, era tanta amargura na alma. E eu lhe disse, nem todos são iguais. Nem todos são iguais. Nem todos estão interessados em sua plata. Nem todos estão interessados em nada que é tuyo. William Shakespeare, se não me equivoco, ele diz assim uma frase que você não pode odiar a todas as rosas porque uma heriu seus lábios. Não se precipite. O outro conselho del hijo pródigo para nós outros, sepa salir. Salga bajo la bendición. Salga por la puerta. Deixe a porta aberta. Em tudo em sua vida. Em seu trabalho. Em sua escola. Salga por la puerta. Está congregando, não se sente bem. Arregle-te com seu pastor. Diga, pastor, eu quero... Não estou bem. Não me sinto bem. Ore por mim. Eu não posso obrigar a ninguém a estar aqui. Vocês não estão aqui porque tem uma arma apontada em sua cabeça ou vai participar de ADMI ou o pastor Leandro José vai lhe matar. Não. Estamos aqui porque amamos a Deus. Estamos aqui porque amamos a palavra, porque nos sentimos bem. Aqui és perfeito? Não, querido. Se você buscar imperfeição, é o que você mais vai encontrar, começando por mim. Pero a graça de Deus nos une. Mira que noite linda, a igreja llena, repleta de salvos. Somos imperfeitos. Pero quando temos que fazer alguma coisa, até mesmo nos grupos de WhatsApp, ser educado. Manda uma mensagem de irmãos. Meu celular é uma tremenda porqueria, tem pouca memória. Vocês mandam fotos que não acabam mais.
Então, se eu tenho que sair, pido que os irmãos me compreendam. Que Deus lhe bendiga. E sai. São das coisas pequenas. São dos detalhes da vida. Deixar as portas abertas. Porque simplesmente sai. Aí fica perguntando, o que será que passou? Está enojado? Não, diga-lhe, diz, irmão, estou saindo. Porque estou com essa situação. Meu celular se llena, toda hora vem mensagem. Não me gusta participar dos grupos. Terceiro, não deixes de dar valor, para dar valor à sua família, depois que você já não tiver mais. Se tem que amar, ame a hora. Se tem que dar flores, dê flores a hora. Se tem que fazer alguma coisa, hágalo a hora. Um dia eu estava falando com minha esposa. Há uma tradição nos Estados Unidos chamado velório em vida. Quando sabe que a pessoa já está em um estágio avançado da enfermidade, que já não há reversão, eles preparam um velório em vida. A pessoa se assenta e os amigos então vai dizer o que sente. Vai dizer, puxa, Carlito, gostava tanto quando você tocava a guitarra, cantava, adorava a Deus, alava a Deus por sua vida. Você diz, pastor, isso deve ser uma tortura. Tortura para mim é receber flores depois de morto. Que não vou poder sentir o olor, não vou poder escutar a palavra. Então ame mientras a pessoa está cerca de ti. Valore sua família. Não seja como aquele rico lá na parábola de Lázaro, que ele disse, Senhor, minha família, deixe-me solamente morra o dedo assim da saliva minha família, deixe-me alertá-los. Deus te ha dado uma família. Nenhuma família é perfeita. Pero em cada imperfeição, a graça de Deus deve manifestar sobre sua vida. Hacemos parte da família de Deus. Sempre há um espaço para mais um. Um pai não hace distinção de um filho ao outro filho. Hace, sim ou não? Não. Os filhos são todos iguais, sim ou não? Bem que poderia ser, né? Por lado bueno da coisa, obviamente. Né? Mas nem todos os filhos são iguais. Pero um padre não ama mais um do que o outro. O padre ama por igualdade. E sabe o lindo desta parábola? É que em nenhum momento, volvo a dizer, o papá echou na cara do filho pródigo seus erros. Em nenhum momento ele foi acusado. Em nenhum momento ele foi ali, o papá lhe dizendo, mira, você gastou todo o dinheiro. Não, o papá o abraçou e o besou. Eu estou seguro que nesta noite Deus trajo algumas pessoas aqui com um propósito muito bem definido. Lejos de Deus estavas tu, pelo seu coração clama, anseia, porque solamente em Deus encontramos paz. Solamente na presença de Deus, queridos, nos sentimos completos. Solamente na presença de Deus nos encontramos realizados. Solamente na presença de Deus a vida tem sentido. Você pode ter tudo, mas lejos de Deus, nada de isto vai trazer contentamento a sua coração. Vamos nos pôr de pé, porque eu quero orar nesta noite. Deixe que eu controle o volume por aqui, Jéssica. Pega um pouquinho aí do vídeo, Jéssica, para ir o volume do computador. Eu quero nesta noite, queridos, fazer uma invitação muito especial. E a palavra de Deus para seu coração nesta noite é: guarde-te.
regrésate a la casa del Padre. Tu lugar es en la presencia del Señor. Tu lugar es aquí. Dios le echa de menos. E eu quero perguntar nesta noite: onde está a primeira pessoa que quer hoje se reconciliar com o Senhor? Erga as mãos, porque quero orar por ti. Você está aqui. Venga. Onde está a segunda pessoa que quer volver à casa do Padre? Estar firme com Ele. Você diz: pastor, mas eu nunca saí. Há pessoas que às vezes estão aqui, mas o coração está tão lejos de Deus. É noite de volver. Onde está a outra pessoa que quer hoje ser alcançado por esta graça? Não é uma noite para te exponer, mas é uma noite para te bendecir. Há anillo para seu dedo, há sandália para seus pés, há roupas novas para ti. Onde estão aqueles que dia adoraram, que dia glorificaram, mas por alguma razão você foi e hoje não sabe o que passou, que você está aqui, não sei como vim parar aqui. O Senhor me trajo. Ele trajo com propósito. Ele quer fazer uma festa. E eu quero que você venha. E a Bíblia diz: quando escuchares a voz do Senhor tu Deus, não endurezcas su coração. É noite de quebrantamento, é noite de reconciliação. É noite de regresso, é noite em que o Padre está mirando e diz: eu sabia que ela volveria, eu sabia que ela regressaria. Eu quero que você venha. Onde está a outra pessoa? Deus quer lhe bendecir hoje. É noite de festa. É noite de dizer: Senhor, eu lhe echei tanto de menos, Senhor. Onde está a outra pessoa? Salga desse lugar e venha. Não perda esta oportunidade. Essa noite em que Deus elegeu para cambiar sua vida. Você não pode volver para sua casa com este peso na alma. Você não pode volver para sua casa com esta angústia no coração. Você tem que sair de aqui sabendo que é a sangre de Jesucristo, nosso Senhor, nos perdona de todos os pecados. Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele nos dá uma nova oportunidade. Escute a voz de tu Deus. Oh, alma cansada, venga. Oh, espírito angustiado, venga. Há paz para ti. Há paz para ti. Há paz para ti. Onde está a pessoa que aún não aceitou a Cristo em sua vida? Pastor, eu quero aceitar a Cristo. É dizer: Senhor, eu quero que tu entres em meu coração. Eu quero lhe aceitar, eu quero entregar minha vida, eu quero que você me tome por las manos, Senhor. Segure minhas manos. Porque se eu segurar pela tuya, eu posso soltá-la. Mas eu estou seguro que se tu seguras em minhas manos, tu não me deixarás jamais. Há alguém em nosso meio que aún não é cristiano e gostaria hoje de entregar sua vida a Jesus. Erga as mãos, porque quero orar por ti. Há alguém em nosso meio que hoje gostaria de dizer: Senhor, eu quero que tu conduzca minhas vidas. Ai, pastor, eu tenho um vício, eu sou drogadicto. Não há problema, o Senhor te liberta. Ai, pastor, eu tomo todas. Não há problema, venga como estás. O Evangelho é regenerador, ele transforma. O médico é para os enfermos, ele está aqui. Se há alguém que aún não aceitou a Cristo, eu quero orar por ti. Se você é daqui da igreja e vê alguém novo, pergunta: você já aceitou a Cristo? Você já entregou sua vida a Jesus? Vamos orar nesta noite. Vamos apresentar estas vidas que aqui estão. Vidas que escutaram o chamado. Vidas que a palavra tocou o seu coração. Vidas que estão dispostas a retomar o caminho, a volver às primeiras obras,
a volverse y quebrantar de la presencia de Dios, a acordar por las madrugadas y decir: Señor, qué maravilloso estar junto de ti. Señor, qué gloria es sentir tu presencia, qué alegría ser lleno de tu Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero este fuego en mí. Arregle las pedras de su altar. El inimigo acusa, mas Jesucristo es su abogado. El enemigo, ele intenta destruir, mas Dios es aquel que le ayuda. Le ayuda a vencer. Isto, venga. Não tenha vergonha, estamos em família. Já são cristianos? Eu, você não? Vamos orar. Há mais alguém que quer vencer esta barreira e dizer: Senhor, eu te quero. Eu me fui, pero quero volver, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Os obreiros aqui da igreja, missionária Angélica, el Rony, el Juan, Ana Marcela, ando aqui adelante, vamos, irmã Cécia, vamos orar por esses irmãos. Vamos bendecir estas vidas. Há festa nos céus, a Bíblia diz que há festa, há gozo. O Senhor quer, aleluia, aleluia, refazer esta aliança contigo. Vamos orar, ó Deus Todo-Poderoso, nela autoridade, no poder que é no nome de Jesus. Eu quero pedir-te, ó Deus, nesta noite, que tu vengas, Senhor, manifestar com poder e grande glória. Que estas vidas que aqui estão, Senhor, possam, Senhor, sentir-se perdonadas, ó Deus, por mim. Ó Deus, todo o peso, toda a acusação do diabo, que seja repreendida em nome de Jesus, Senhor. Padre, eles conhecem tu voz, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, queremos estar juntos de ti, mas as coisas da vida, do mundo, nos alertam, Senhor. Mas nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, que estes meus irmãos, que estes meus filhos, que tua igreja venha a sentir-se perdonados, Senhor. Oh Deus, que eu quero bendecir a irmã Rosita, a irmã Rosa, Senhor. Bendiga a Rosita de forma especial, Senhor. Bendiga na autoridade e no poder que é em tu nome. Bendiga, Senhor, tu hija, Deus. Padre, toda acusação do diabo contra ela, que tu sangue venha cobri-la, Senhor, e que nesta noite seu coração venha a sentir paz, a paz que excede todo entendimento. Eu la bendigo em nome de Jesus. Bendiga a irmã de Lema, Senhor. Oh Espírito de Deus, cubra, Senhor, com tu sangue, renueva suas forças, Padre, que ela venha a sentir a paz que vem do alto, Senhor, a paz que revigora, que refrigera, Senhor. Eu la bendigo no nome de Jesus. Oh Deus, bendiga minha hija, Senhor, irmã Ingrid. Oh Espírito Santo de Deus, derrama de tu bálsamo, de la graça do Senhor, pelo poder de tu Espírito Santo, que ela venha se sentir amada nesta noite, que ela venha se sentir em casa nesta noite, que ela venha, Senhor, participar e se alegrar nesta festa espiritual que tu, ó Deus, has preparado para ela, Senhor. Eu la bendigo no nome de Jesus. Bendiga a irmã Betty, bendiga a irmã Jubinsa, Senhor. Bendiga o Ruth, ó Deus. Bendiga o Álvaro, Senhor. Bendiga o Cristian, Senhor. Bendiga o Orlando, Senhor. Bendiga o Andrés, bendiga a Nath, Senhor. Bendiga estas ninhas que aqui estão. Em nome de Jesus, Senhor. Que sejamos tocados por tu Espírito Santo. Que sejamos tomados por o peso de tu glória, Senhor. Esta jovem que está te aceitando nesta noite, trabalhe neste coração, trabalhe nesta vida, Senhor. Que sejamos agraciados por tu presença e por tu glória, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, de tu graça, derrama, Senhor, de tu presença. Eu quero bendecê-los, ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Ora, cacharamanarabas, uri
Oh, aleluya. Padre, en nombre de Jesús, eres tan grande, Señor. Oh, você que conoces esta canção, adore. Adore aquele que vive. Pode quedar-se aqui adelante. Adore, 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 adore. Aleluia. Venció la oscuridad y llena su voz. Oh, aleluia. Y llena Oh, su racachura, voz. diga isso, quão grande é o Senhor. Rico em misericórdia. Cantaré con Oh, aleluia. nuestro y todos lo verán. Cuán grande eres Dios. Oh, aleluia. Cuán grande Renueva, Senhor. Restaura, Senhor. Aviva, Senhor. Santa, Senhor. todos lo Oh, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Quer escutar a igreja adorando? Oh, aleluia, aleluia. El tiempo está en él, el siglo y el fin, el siglo y el fin. La divinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León. Cordero y el león, cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y todos lo verán, cuán grande eres Aleluia. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Grande es Dios, nombre Señor. Adore. Tu nombre sobre todo es. Aleluia. Tú eres digno de alabar. Glória. Y mi ser dirá, cuán grande eres Dios. Oh, glória. Tu nombre sobre todo es. A igreja. Tú eres digno de alabar. Aleluia. Y mi ser dirá, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios. Te alabamos. Esta noite de regozijação, de festa do céu. Te adoramos, ó Cordeiro Santo. Oh, glória, dadas a tu nome, Senhor. Oh, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo és o Senhor. Aleluia. Quão grande Eres tu Dios. eres grande. Cántale Tu eres digno. Tu eres digno de ser adorado.
reconciliação. Que este abraço seja o abraço do próprio Deus em ele. Seja o abraço do próprio Espírito Santo descendo como le echava de menos. Me dê um abraço aqui, né? Eu tenho que me quedar aqui arriba porque o Senhor vai ficar. Que Deus lhe bendiga. Que Deus lhe bendiga. Que Deus bendiga a vida tuya, de sua família. Eu lhe bendigo, Nath, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glórias sejam dadas em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El pastor Leandro José agradece a usted la atención al mensaje de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.